Sr. Deputado Heitor Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro e Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, nós assistimos a um debate e uma intervenção do Ministro que, em grande medida, repetiu aquilo que foi a sua intervenção ontem na reunião da Comissão Parlamentar de Obras Públicas, mas que teve uma novidade importante que deve ser aqui assinalada neste encerramento do debate. É que o Sr. Ministro deixou cair uma das funções que ontem repetiu que os transportes públicos tinham na coesão social e territorial do nosso país. O Sr. Ministro, pura e simplesmente, esqueceu-se desse pormenor. Isso não é um pormenor, Sr. Ministro. Isso é um pormenor da sua política efetiva de transportes públicos que o Governo vai prosseguir. E aquilo que o Governo vai prosseguir é, pura e simplesmente, eliminar o serviço regional de transporte ferroviário que existe de norte a sul do país. Todas as linhas de transporte ferroviário regionais tiveram hoje a sua certidão de óbito proclamada aqui pelo Sr. Ministro dos Transportes. Para o Sr. Ministro dos Transportes, o transporte ferroviário que interessa é, como o senhor disse, o transporte das grandes massas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e o transporte interurbano internacional entre Lisboa, entre Portugal e o resto da Europa. Por isso, eu sugeri-lhe, Sr. Ministro, que começasse por alterar a designação da empresa operadora de transporte ferroviário em Portugal, que deixasse-se chamar Comboios de Portugal para se passar a chamar Comboios de Lisboa e Porto, porque talvez assim fosse mais de encontro à sua estratégia de emagrecer, de reduzir ao osso o transporte ferroviário público em Portugal e de tornar esse transporte apetecível para a privatização anunciada. Que o Sr. Ministro não foi tão concreto, mas não se preocupe que o PSD sabe ser concreto, sabe interpretar bem aquilo que é o seu objeto de privatização do transporte ferroviário nas linhas suburbanas e também nas linhas de longo curso, como o Sr. Ministro disse, são as linhas rentáveis que estão à espera aí de serem privatizadas. Para terminar, Sr. Ministro, vale a pena recordar que o papel do Governo nesta matéria é de ser o batedor da entrada dos privados no transporte ferroviário. Para isso, o Governo vai promover mais de 1000 despedimentos nas empresas de transporte ferroviário para as tornar apetecíveis para uma futura privatização. É esse o papel deste Governo, infelizmente, é o papel de cangalheiro do Serviço Público de Transporte Ferroviário em Portugal. Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Presidente, gostaria de começar por invocar um slogan que foi caro na campanha das legislativas ao PSD, que é a política de verdade. Parece que o PSD já meteu esse slogan na gaveta, porque sempre que se debate obras e investimentos, o PSD esquece o slogan que utilizou na campanha eleitoral. E compete-nos refrescar a memória do PSD, nomeadamente à sua dupla face discursiva em matéria de investimentos e de obras públicas. Gostaria de lembrar o PSD que o Orçamento de Estado para 2011 foi aprovado nesta Assembleia porque foi também viabilizado com a abstenção do PSD. O PSD está responsabilizado com o Orçamento de Estado para 2011, está comprometido com o Orçamento de Estado para 2011 e não pode vir agora, passado poucos meses depois da aprovação do Orçamento de Estado, lavar as mãos e despir a sua responsabilidade. Por um lado, ouvimos o PSD a dizer que o Governo tem que ter muito cuidado com as obras e os investimentos que têm em curso, porque isso pode condenar a sustentabilidade económico-financeira das empresas públicas. E, por outro lado, os mesmos protagonistas que levantam aqui a voz no Parlamento são os mesmos que nas suas localidades, como o Sr. Deputado Jorge Costa, vai, junto às populações, dizer que o Governo devia ser penalizado eleitoralmente por não avançar com obras como, por exemplo, o IC35, como, por exemplo, a expansão da segunda fase do metro do Porto.
o PST tem esta dupla face discursiva, desresponsabiliza-se, obviamente, no campo das obras públicas e dos investimentos públicos, porque sabe que o Governo tem tomado as medidas necessárias e tomou em sede do Orçamento de Estado para 2011, dirigidas ao setor empresarial do Estado, mais concretamente às empresas de transportes. Eu recordo só estes números que são importantes. O que estamos aqui a fazer hoje, Sr. Presidente, é escrutinar o trabalho do Governo em relação ao setor empresarial do Estado, mais concretamente às empresas públicas de transporte. E vamos então ver se no ano 2010 houve uma evolução positiva ou negativa da gestão que foi feita nessas empresas. Disse eu há pouco que a Refer, que é muitas vezes citada aqui no plano negativo pelo PSD, teve os seus resultados líquidos a subir 32,7% entre de janeiro a setembro de 2010, comparavelmente com o ano homólogo, com o período homólogo de 2009. Que o custo com a aquisição de bens e serviços neste mesmo período desceram 5,6% em relação a 2009, que é uma exigência que se pede a todas as empresas do setor empresarial do Estado, sendo elas de transporte, de comunicação social ou de um outro setor. É de facto um dado extremamente positivo. Que os resultados das empresas de transporte públicas, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, esses resultados subiram de janeiro a setembro 9,2% em relação a 2009. E mais ainda, que é um dado extremamente importante e que merece todo o destaque, os resultados operacionais das empresas públicas de transporte de janeiro a setembro de 2010 cresceram 4,8% em relação ao período homólogo de 2009. Significa que o Governo está a fazer o seu trabalho e significa também que as medidas adicionais tomadas em sede do Orçamento de Estado para 2011 para descer o endividamento das empresas e para descer a despesa de funcionamento vai trazer ainda mais resultados positivos neste domínio. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Correia da Fonseca. Sr. Presidente, Srs. Deputados, duas notas, por favor. Endividamento das empresas. Espanto. O endividamento das empresas de transportes tem cerca de 37 anos de crescimento. Vossa Excelência é inocente? Não. É que isto é um problema que vem muito longe e que temos, obviamente, que resolver. E dizer com coragem e nada se faz. Vossas Excelências nada fizeram. Como é possível aprovar o PEC, aprovar aqui neste Parlamento o Orçamento de Estado e dizer que nada se faz? Como é que é possível não ler a Resolução 104A do Conselho de Ministros? Está muitas ações em curso, muitas ações exatamente para resolver esse problema. Mas ouvi aqui uma confusão espantosa. Uma confusão que tem a ver com coisas comestíveis. O crescimento de tarifas foi comido. Efetivamente, foi afirmado que o crescimento das tarifas no setor dos transportes não está neste momento a ser desgastado ou comido pelo crescimento dos preços dos combustíveis. Mas Vossas Excelências fizeram para aqui uma confusão enorme entre crescimento de tarifas e repartição das receitas dos passos. E, efetivamente, a repartição das receitas dos passos é um problema que já vem desde 1980 e tal. Portanto, mais uma vez é uma questão que Vossas Excelências não resolveram e que, quando criámos a Autoridade Metropolitana de Transportes, definimos como grande objetivo. E é isso um dos trabalhos invisíveis, porque nós não somos de anúncios, nós estamos a trabalhar a sério. Portanto, esse é um dos trabalhos sérios que está a ser feito. É criar sistemas de bilhética sem contacto, com validação automática, que permita acabar com esta discussão sobre e repare que não é só o metro de Lisboa que é prejudicado, é que a Carris, pelo contrário, recebe a mais, quando estamos a falar Portanto, não são só os privados, efetivamente, um sistema enviesado de repartição. E estamos a resolvê-lo, e vamos a resolvê-lo das formas mais modernas e eficientes, que é a bilhética sem contacto, validação de títulos, que permite conhecer exatamente o percurso de cada passageiro em cada troço do sistema de transportes. É isto que estamos a fazer, é isto que a Autoridade Metropolitana está a fazer e que a muito curto prazo vai apresentar resultados publicamente. Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este caminho e o país, de facto, há de fazer a agulha, sim senhor, para uma política de desenvolvimento e defesa do interesse nacional com a luta das populações e dos trabalhadores. Não será certamente com este ping-pong a que assistimos mais uma vez esta tarde. Muito obrigado. Passar à fase de encerramento, a interpelação do PF sobre transporte ferroviário.
Tem a palavra a senhora deputada Heloísa Apolónio. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo,